profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Boa tarde a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída, onde nós estamos vendo, já há mais de uma semana, algumas catequeses que o Papa Francisco fez em 2024 sobre os vícios e as virtudes. Seja muito então bem-vindo a mais um programa Igreja em Saída, e hoje nós vamos falar sobre uma das virtudes talvez mais necessárias nos últimos tempos e talvez a mais difícil de todas, que é a virtude da justiça. Uma virtude muito necessária para nós, muito necessária e também muito bonita de se viver, Então nós pegamos essa homilia diretamente do Papa Francisco, e essa homilia ela foi proferida no dia 3 de abril de 2024, naquilo que a gente chama de audiências gerais, que acontecem todas as quartas-feiras lá no Vaticano, com o Papa Francisco, tá bom? E agora com o Papa Leão, é claro, nosso querido Papa Leão. Eis-nos na segunda virtude cardeal. Hoje falamos da justiça, Falamos da prudência e agora vamos falar da justiça, que é importante. O que é a justiça segundo o Papa Francisco? É a virtude social por excelência, E o Catecismo da Igreja define ela como virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Catecismo da Igreja, número 1807. Eis em que consiste a justiça. Muitas vezes, quando se fala da justiça, cita-se também o lema que a representa, unicuique suum, ou seja, latim, a cada um o que é seu. É a virtude do direito que procura regular com equidade as relações entre as pessoas. E aqui temos um tema um pouquinho espinhoso para nós. Por quê? Porque hoje, a gente pode confundir muitas vezes justiça com vingança. Justiça, eu preciso que a justiça seja feita. Muitas vezes está misturado com o sentimento da vingança, que não é bem a justiça. A vingança ela vai mais pela emoção. A justiça ela tem um pouco de emoção, mas é a razão que fala ao coração, sempre. E a justiça ela tem um símbolo propício, que é a balança, que representa alegoricamente a justiça nos mais diversos âmbitos. Palácio da Justiça, tem lá uma estátua de uma mulher sentada, vendada, e a balança na mão. Dado que, por que é uma balança? Porque ela propõe acertar as contas entre os homens.
né? Sobretudo quando elas correm o risco de ser falsificadas por algum desequilíbrio, né? Por isso que a balança, ela equilibra tudo, né? E a finalidade, né, da justiça é que numa sociedade cada um seja tratado de acordo com a própria dignidade, né? Então, cada um na cidade tem uma demanda, certo? E no campo também. E é preciso que a gente aprenda a dar a cada um aquilo que é devido conforme a demanda que é devida de cada um, né? E aí ele fala, mas os antigos mestres, filósofos, né, ensinavam que para isso não é necessário também outras atitudes virtuosas. Para isso são necessárias outras atitudes. Não é só a justiça isolada, né? Na justiça, por exemplo, tem a prudência no agir, né? É preciso a fortaleza diante das dificuldades, né? Então, tem outras virtudes que estão atreladas à justiça, né? Por exemplo, a benevolência, o respeito, a gratidão, a afabilidade e a honestidade. Sem isso não há justiça. Virtudes que contribuem para a boa convivência entre as pessoas, né? E ele termina falando que a virtude é uma boa, a justiça é uma virtude para a boa convivência. Porque quando você concede aquilo que é necessário ao outro, tudo ao redor muda. A convivência muda, o temperamento da pessoa fica mais agradável, né? E tudo começa a se encaixar melhor, tá bom? Todos nós compreendemos que a justiça é fundamental para a convivência pacífica. Imaginem vocês viver num mundo onde não há o mínimo de ordem, o mínimo de justiça. Cada um faz o que quer, quando quer, e diante disso vira um caos. Não há convivência sem justiça, né? Então, a justiça é uma virtude importantíssima, né? É fundamental para a convivência pacífica na sociedade. Um mundo sem leis que respeitam direitos seria um mundo no qual é impossível viver. Então, a justiça ela diz respeito a algo que é intrínseco do ser humano. A necessidade de viver simplesmente coisas triviais da vida. É próprio do ser humano necessitar de um lugar para dormir. É próprio do ser humano necessitar de uma pessoa que possa conviver com ele. É próprio do ser humano necessitar de um transporte, né, de saneamento básico para ter saúde, de estudo, né? Agora, se isso não existe, fica complicado, né? Fica muito complicado a convivência e a paz entre os homens, né? Se a justiça não for respeitada, geram-se conflitos. O Papa vai dizer. Sem justiça, consagra-se então a lei da prevaricação do forte sobre os fracos, e isso não é justo, né? Porque sem a lei, queridos, a lei é necessária para poder ordenar algumas coisas, né? Inclusive ordenar aquilo que está desordenado em nós. Se a gente não tem uma lei mínima, né, a gente vira bicho, né? Cada um por si, né? E aí cada um faz o que é seu do jeito que acha, né? E aí pode ser não, com certeza vai dar problema, porque os fracos que têm mais, né? Os fracos que têm mais debilidade monetária,
eles vão ficar como joguete na mão de quem tem mais dinheiro, né? Porque não tem lei. Então, onde não reina a lei, vai reinar o quê? Vai reinar a injustiça, vai reinar a intolerância, a violência, né? Por isso que a lei é importante. E a gente tem leis na sociedade para poder regulamentar isso. Isso também é justiça. Mas a gente também tem leis eclesiásticas, por exemplo, nós temos o Código de Direito Canônico, que regula, né? Regula a vida na igreja, né? Como celebrar, o que celebrar, os clérigos, né? A função dos clérigos em todas as coisas, e regulamenta outras coisas também que são importantes para a vida da igreja, né? Então, olha só, onde a justiça está, reina de alguma forma uma ordem, né? Uma ordem. Mas a justiça é uma virtude que age tanto no grande como no pequeno. E aí, como é que a gente vê isso? Não diz respeito apenas às salas dos tribunais, mas também a uma ética que distingue a nossa vida diária. Estabelece relações sinceras com os outros, né? E ela coloca em ato o preceito do Evangelho, segundo o qual falar cristão deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, não pode ter falsidade, né? O resto vem do maligno. E olha só o que ele vai falar. As meias verdades, os discursos subjetivos que procuram enganar o próximo, reticências que ocultam verdadeiras intenções, não são atitudes conforme à justiça. Vou repetir. Meias verdades, discursos subjetivos que procuram enganar o próximo, e aquelas reticências, né, que ocultam as verdadeiras intenções, aquela pessoa que ela não fala nada para ninguém e ela vai agindo como se as pessoas não soubessem do que ela é capaz. Então, essas reticências que ocultam as verdadeiras intenções, né? Pessoas, é a famosa pessoa falsa, né? Não são atitudes conforme a justiça. Por quê? Porque o homem justo é reto. É simples e ele é direito, ele não tem meias palavras, né? Não usa máscaras, apresenta-se como é e diz a verdade. Então, justiça diz respeito à verdade da pessoa também, né? Fazer valer a verdade. A palavra obrigado, então, está frequentemente nos seus lábios. Ela sabe que por mais que nos esforcemos por ser generosos, somos sempre devedores para com o próximo. E se amamos, é também porque primeiro fomos amados. Então a justiça passa por esse amor também. É justo que o homem seja amado. Né? E na mesma medida que nós fomos amados, nós devemos amar uns aos outros. Né? E aí, queridos, o que nós temos também? Ele fala o seguinte. Na tradição, né, podem-se encontrar inúmeras descrições do homem justo. Vejamos algumas. O homem justo tem veneração pelas leis e as respeita, consciente de que elas constituem uma barreira que protege os indefesos da prepotência dos poderosos. O homem justo também não se preocupa apenas com seu bem-estar individual, mas deseja o bem de toda a sociedade. É a generosidade, sabe? O bem de toda a sociedade. Por isso, ele não cede à tentação de pensar só em si mesmo.
e de cuidar só dos próprios assuntos, por mais legítimos que sejam, como se fossem a única coisa que existe no mundo. A virtude da justiça torna evidente e coloca a exigência no coração que, para mim, não pode haver verdadeiro bem se não houver também o bem de todos. Então, olha só. A justiça como virtude que diz respeito a dar a cada um o que lhe é devido, fala muito sobre a relação nossa com o próximo, certo? A temperança fala da minha relação comigo, a fortaleza também fala da minha relação comigo e a prudência também. A justiça não. A justiça ela já trabalha essa dimensão do próximo, né? E o próximo, ele também precisa da nossa estima, né? Dar a Deus o que é de Deus e o próximo o que é do próximo. O que é próprio de Deus? Que a gente concede a Deus, né? Todo dia e para alguns todo domingo. A virtude da religião, né? Que é o culto. O culto, o amor, o respeito que a gente presta em toda a Santa Missa, né? E o respeito ao próximo? O que compete a nós para com o próximo? Amá-lo com os nossos gestos, respeitá-lo com as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos e também, mas não menos importante, conviver bem com ele, né? Então, amar é justamente expresso em gestos concretos na nossa vida, na vida do nosso povo, certo? Então, a justiça, muitas vezes, ela é uma virtude que, às vezes, a gente se esquece de exercitar, né? Porque quando você falta com respeito para com o próximo, você está faltando com aquilo que é próprio para ele, que vai contra a dignidade dele, né? Então, é uma coisa mais, digamos assim, ela é muito mais necessária e comum do que nós imaginamos, né? A justiça, por exemplo, diz respeito às coisas mais triviais da vida. Comida, bebida, né? A pessoa precisa se alimentar, né? Aí temos também a campanha da fraternidade, que também é um compromisso de justiça para com aqueles que necessitam, né? Todo ano vemos uma temática, né? Aí esse ano é a temática da moradia. Por quê? É próprio do ser humano, né, precisar de um lugar para dormir, né? Pessoas que estão desabrigadas e precisam de um lugar para dormir, mas aí tem essa necessidade e tem essa urgência. Ao mesmo tempo tem a dificuldade, né? Só para vocês terem uma noção. Então, como a gente precisa exercitar mais essa virtude, né? A gente vai fazer um breve intervalo, queridos, e depois do intervalo a gente volta, né, falando um pouquinho mais sobre essa virtude importante e como a gente pode aplicar ela na nossa vida, tá bom? Desde já, Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, né? É mais de 260 ou 250 visualizações, Mateus? 250? Olha só, estamos com mais de 250 visualizações hoje, né? Muito obrigado a você que está participando desse programa e coloca aqui embaixo, né? Manda um oi aqui pro padre, que depois, no próximo bloco, a gente volta para conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática e tirar as dúvidas de vocês também, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já.
Eu sou a Isabelle Terra e vim fazer um convite especial para você e para toda a sua família. Todo sábado, às 8 da manhã, eu te espero aqui no programa Casa de Todos, na Santa Rita TV. Um programa sobre entretenimento, saúde, bem-estar e muito mais. E você é o nosso convidado especial, porque a nossa vocação é evangelizar. Santuário de Santa Rita, a Casa de Todos. Vem pra cá! Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da Casa de Todos. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Souza e eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, você é o nosso convidado no programa Som e Vida, aqui no canal Santa Rita TV. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando um pouquinho hoje sobre uma virtude importantíssima na nossa vida, a virtude da justiça, né? E estava falando no bloco anterior sobre como é importante a gente aprender a exercitar mais a justiça, visto que é a virtude pela qual a gente nos relaciona melhor com os outros, né? E olha só o que o Papa vai dizer na sua catequese. Por isso, o homem justo vela, vigia, presta atenção sobre o próprio comportamento para não lesar os outros. E quando erra, pede desculpas, né? Então não quer dizer que você, exercitando a virtude da justiça, vai sempre acertar, porque a gente é humano, né? Quando a gente erra, a gente pede o quê? Desculpa. E é um pouco que falta muito, né, na vida das pessoas, né? Essa humildade de saber que você não é onipotente, né? E aí, se você errar, peça desculpa, né? E diga que vai melhorar. O homem justo pede sempre perdão. Por isso que ele é justo, porque ele age conforme a verdade, né? E quando falta a verdade, ele reconhece também que faltou a verdade, por isso o perdão. Em certas situações, chega a sacrificar o bem pessoal para pôr à disposição da comunidade. Olha só,
Hoje em dia tem pessoas que ainda têm esse hábito, né? Colocar tudo à disposição da comunidade. Isso também é justiça, né? Deseja uma sociedade ordenada onde sejam as pessoas a dar brilho aos cargos e não os cargos para dar brilho para as pessoas. Então, dá mais importância para a pessoa, né? A pessoa que está ali do que propriamente para com os cargos, né? O cargo em si não diz nada. O que vai dizer sobre o cargo é a pessoa que está naquele cargo, né? Então é ela que tem que brilhar e não o contrário, né? Essa pessoa justa também abomina preferências e não troca favores. Preferência com o justo não existe, porque isso vai contra a própria justiça, certo? Favores, jeitinho brasileiro, esquece. Isso não é ser justo, né? Ama a responsabilidade e é exemplar na vida e na promoção da legalidade. Então, busca de todos os modos fazer aquilo que é correto. Com efeito, ela é o caminho para a justiça, o antídoto contra toda corrupção. E como é importante educar as pessoas, especialmente jovens, na cultura da legalidade. Porque tem muito disso, né? O jovem, ele é muito imprudente, ele é muito impetuoso e não se importa com a questão das leis. Não se importa em quebrar leis, quebrar regras, né? E é importante a gente ensinar esse valor, né? E ele fala que a cultura da legalidade, então, é o caminho para prevenir, né, o cancro da corrupção e para debelar a criminalidade, removendo o solo debaixo de seus pés. Então, a legalidade, ela purifica tudo, né? Ela purifica aquilo que nós buscamos como algo bom, né, para nós e para os outros. E para os jovens isso é importante, né? Mostrar que eles não são o centro do universo e que eles também precisam exercitar isso para não cair nesses pecados maiores, né? Além disso, o homem justo evita comportamentos nocivos, como, atentai bem, como diz o padre Rogério, calúnia, falso testemunho, fraude, usura, falsidade e desonestidade. Porque isso diz respeito ao quê? A mentira e não a verdade. E se é algo a favor da mentira, então é algo contra a justiça. O homem justo também mantém a palavra dada, tem palavra, devolve o que lhe foi emprestado, reconhece o salário correto a todos os operários, e o homem que não reconhece o salário correto aos operários não é justo, é injusto. E o homem justo tem o cuidado de não pronunciar juízos temerários em relação ao próximo. Defende a reputação e o bom nome dos outros. Então, queridos, olha só. Como é importante a gente exercitar isso. Porque isso vai dar um efeito tão grande no mundo, que está tão necessitado assim desses grandes exemplos de virtude, né? Que é coisa simples. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, primeiro, escolher esse caminho, entender a grandeza desse caminho, que é um caminho de grandiosidade, porque diz respeito ao próximo, né, e ao testemunho que a gente vai dar para com o próximo, e romper com tudo aquilo que é contrário, né? Que são muitas coisas, olha só.
calúnia, falso testemunho, fraude, usura, falsidade e desonestidade. Isso o mundo está cheio. Né? Agora, pessoas que estão firmes para romper com isso, essa é a grande beleza. Né? Esse é o grande milagre. Né? E o juízo temerário também diz respeito à justiça, porque a maioria dos juízos hoje são juízos temerários. Primeiro, por quê? Quando você julga uma pessoa temerariamente, você não conhece a vida daquela pessoa. Você não conhece o contexto que aquela pessoa fez tal coisa. E você não conhece uma coisa que só Deus conhece, que é o coração e a consciência. Isso só Deus pode ter acesso. Aí, meu filho, por isso que a gente não pode julgar, né? Porque a maioria dos nossos juízos são superficiais. A gente só vê um ponto específico, certo? A superficialidade, esquece de todo o resto, de todo o contexto, daquilo que motivou a pessoa a tomar aquela decisão ou não. A gente desconhece a consciência que aquela pessoa tinha, que aquilo era errado fazer, né? Aí a pessoa falou, mas padre, é óbvio para você, para a pessoa não é. Mas como é que pode? Eu falei, é o ser humano. Tem muita gente que não tem oportunidade, nunca ouviu falar, né? Dessas coisas, né? Esse reto agir que eu estou apresentando aqui pode ser que para vocês sejam novidade, né? E tem gente que não conhece nem isso. Então é possível sim. O ser humano é possível de muitas coisas, né? E busca muitas coisas também, né? E por causa disso ele se perde nessas coisas menores que para nós são básicas da vida e da convivência, né? E aí ele conclui dizendo: nenhum de nós sabe se no nosso mundo os homens justos são numerosos ou raros como pérolas preciosas. Mas são homens que atraem a graça e as bênçãos, tanto para si como para o mundo em que vivem. Não são perdedores em comparação com aqueles astutos e espertos, porque, como diz a Escritura, quem procura justiça e amor encontrará vida e glória. Provérbios 21, 21. Os justos não são moralistas que se revestem de censores, aquela pessoa que fica censurando todo mundo. Isso não é ser justo, isso é ser um bobão, né, que acha que sabe de alguma coisa. Mas são pessoas íntegras que têm fome e sede de justiça. São sonhadores que acalentam no coração o desejo de uma fraternidade universal. E deste sonho, especialmente hoje, todos nós temos grande necessidade. Devemos ser homens e mulheres justos, e é isso que nos tornará felizes. Olha que beleza? Então, queridos, a justiça ela é muito prática, né? Ela é muito prática, é uma verdadeira arte, né? Para que você possa agir bem, é preciso dessa virtude, mas é preciso de uma coisa essencial, queridos. É preciso que a gente se fortaleça por meio da oração. Para você ser justo, você precisa pedir ao Espírito Santo discernimento nas situações. Como você agir naquela situação. E nem sempre a resposta que você queria dar é a resposta que Deus quer dar. E diante disso a gente precisa aprender com São Bento. O ritmo da vida é diferente do ritmo dos nossos juízos ou do mundo, certo? Por quê?
a gente precisa rezar e pedir discernimento. Isso leva tempo. Para você formar um juízo sobre uma pessoa, leva tempo. Pode levar meses para você chegar a uma conclusão. Às vezes a gente quer chegar na conclusão na mesma hora, né? Precisa ter muitas evidências, provas concretas. A pessoa precisa expressar aquilo de alguma forma para você chegar naquela conclusão, né? E você precisa ter a certeza de que ela não tem o conhecimento que ela agiu assim, ou se ela agiu assim e ela tinha o conhecimento, aí torna mais grave a coisa, né? Então ela é mau caráter mesmo. Mas a maioria das vezes, a pessoa nem sabe o que está fazendo. Então, olha como é difícil ter esse discernimento. Mas o processo é o mesmo. Primeiro, colocar em oração. Pedir as luzes do Espírito Santo para dar discernimento e ajudar você a formar um juízo sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. E aí você vai ter que fazer o segundo passo, que é o mais difícil para nós. Esperar. Tá? Vamos ter que esperar tudo isso decantar, né? Dar tempo ao tempo para tomar uma decisão mais acertada, né? E aí a gente vai ter que renunciar à nossa ansiedade, vai ter que renunciar às nossas paixões, que fica no nosso juízo. Vai lá, faz alguma coisa logo, né? Tem que ter prudência. Olha lá, justiça e prudência. Tem que ter humildade para você saber esperar. A pessoa orgulhosa não sabe esperar, não. Ela quer fazer a coisa logo e pronto, né? E tem que também, né, buscar. Eu estou dando algumas dicas aqui, né? Porque eu também estou aprendendo sobre isso muito na questão pastoral. Em outras questões a gente precisa aprofundar muito isso. E buscar se aconselhar também com pessoas mais experimentadas. É uma outra forma muito boa também de tomar uma decisão, né? Levar a questão para outras pessoas que têm mais capacidade, têm mais experiência de vida, para que você possa ter mais certeza na sua ação, né? Você haja com mais justiça, tá bom? Então é um pouco isso que o Papa Francisco tinha para nos apresentar sobre a virtude da justiça. E no Antigo Testamento nós temos muito isso, né? De forma muito emblemática, né? Nós temos a libertação do povo de Israel do Egito. É um ato de justiça de Deus. Porque ele viu o povo sofrendo e isso não é justo, né? Viu o seu povo se perdendo, viu o povo sofrendo com os maus tratos e aquilo não era justo. Por quê? Porque todo ser humano é criado à imagem de Deus. Todo ser humano. Sendo assim, a gente tem uma dignidade que nenhum outro ser no mundo tem. Por mais que eu ame os cachorrinhos, os gatinhos, os bichinhos, né? Não se comparam ao ser humano que foi criado à imagem de Deus, né? Os seres, os outros seres, né, os outros animais, eles são atos da criação de Deus e atos da sua bondade, mas criados à imagem mesmo só nós humanos, né? Tanto que ele deixou para nós que a gente cuidasse dessa criação. É um ato de justiça também, tá vendo? E aí, lá em Israel do Egito, no Egito, né, precisou ser libertado, porque Deus viu nisso um ato de justiça, um ato de dignidade para aquele povo que precisava de terra, precisava de trabalho, precisava seguir aquilo que Deus queria para eles. Então ele vai, liberta o povo, tudo mais, e diante disso,
vemos outros atos também, né? Os profetas que levantam a voz contra as injustiças, né? Tem um profeta que eu estudei na época do seminário. Vou pegar um pedacinho aqui para vocês. Vocês vão ver o que é. Quer ver? Amós. Amós, ele foi um grande profeta ligado à justiça, né? Amós, ele tem muito um julgamento, né? Um julgamento sobre a questão dos ricos que, de alguma forma, estavam maltratando, né? Maltratando seu povo e buscando o quê? Buscando benefício próprio, buscando riquezas, né? E tem uma frase que o profeta Amós fala que é muito forte, né? O profeta Amós, ele fala algo mais ou menos assim: eles trocam os pobres por um par de sandálias. Imaginem vocês o nível de injustiça que Amós não deve ter visto. Trocam os pobres por um par de sandálias. Então, por algo banal, né? Por algo banal, eles se deixavam vender e esqueciam de ajudar os próprios irmãos, né? Aqui, ó. Amós capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 crimes de Israel e por 4 não voltarei atrás. Primeiro, porque vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Olha o crime. Segundo, pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho vão à mesma jovem, profanando assim meu nome santo. Terceiro pecado. Terceiro crime, né? E quarto, diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas e no templo do seu Deus bebem vinho de juros. Vinho que não é lícito beber, né? Então, queridos, olha só o que Amós fala, né? Segundo o ensinamento. Trocar o pobre, o indigente por um par de sandálias, vendem o justo por dinheiro. É difícil, gente. Olha, chegar nesse nível aqui, a coisa tá feia mesmo, né? Então, tem vários exemplos de injustiça no Antigo Testamento, né? Em especial nos profetas, na história de Israel. Mas tudo isso para nos mostrar que Deus, ainda assim, ele sempre suscita uma pessoa que vai ajudar a fazer alguma coisa, né? Vai ajudar a fazer alguma coisa diferente, tá? Queridos, a gente está quase no final do programa, né? E agora nós vamos ver aqui quem está nos acompanhando no programa. Vamos ver, temos algumas pessoas aí. A Protília mandou uma boa tarde. Boa tarde, Protília, sempre aqui ajudando, né? Sempre nos acompanhando. Uma bênção para a mãe da Protília, para o seu esposo e para a Alice, que é um novo membro da família aí. A Protília sempre ajuda lá na São João Batista, sempre está lá participando da missa. Obrigado, Protília, pelo carinho. Mateus também mandou um bom dia, Deus abençoe, mas estamos na tarde, né, fi? Estamos à tarde, já está de tarde. O Neildo Dutra de Paula mandou uma boa tarde, Neildo. Bom te ver por aqui. A Bernadette também mandou uma boa tarde. Deus abençoe. Bernadette, obrigado pelo carinho.
Obrigado pela catequese, foi de muito aprendizado. Tá vendo? Isso aqui é para vocês, gente. É o Papa Francisco falando aí, né? Deus abençoe, Beto. Uma boa tarde, querido. E aí, se você gostou do programa, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, né? E mandar suas dúvidas para nós aqui no santuário, né? Para que a gente possa tirar essas dúvidas, né? Você viu que a catequese hoje foi boa, né? A de ontem também foi bem puxadinha, né? Prudência e justiça, então elas caminham juntas e precisam aí fazer valer aquilo que a gente necessita, né? E fazer um apelo aqui que eu esqueci de fazer para vocês que estão aí nos acompanhando. Nós estamos com a nossa campanha da Casa de Todos, né? Começamos o mês, agora já estamos em 22%, né? E aí a gente precisa da ajuda de vocês para poder, como se diz, consolidar e chegar aos 100% esse mês, tá bom? Então você está vendo esse QR Code aqui embaixo, tá bom? Para você poder nos ajudar, você vai escanear esse QR Code e aí você vai fazer uma oferta espontânea para a gente poder chegar aos 100%, tá bom? A todos que já ajudaram, um beijo do Padre, tá bom? É muito importante que vocês continuem ajudando todo mês, né? E para que vocês possam participar de forma mais ativa. Ó. Tudo isso, esse negócio aqui, o estúdio todo, a manutenção do santuário, é graças a essa ajuda que vocês dão, né? Então a gente precisa sim, né, sempre ajudar a Santa Rita para que Santa Rita se torne consolidada, né? A gente já consolidou várias coisas ano passado e esse ano, mas que a gente possa continuar consolidando isso, né? E se vocês viram aqui no canto, nesse QR Code aqui, ó, tem um QR Code aqui no canto da tela, tá vendo? Esse QR Code aqui é para você nos ajudar a escolher o novo nome da loja. Não é isso, Matheus? Novo nome da loja, que tem duas opções, e aí a gente precisa que vocês nos ajudem, né, a consolidar um novo nome da loja, para vocês poderem participar de forma mais ativa, né? E vocês também ajudarem também, né, na escolha daquilo que é nosso, né? A loja, tudo isso que a gente tem é nosso, é a casa de todos, não é? Então a gente precisa ajudar, né? Quando você está na sua casa, por exemplo, você não tem que ajudar a passar, a lavar o prato, arrumar a cama, limpar a casa? Então, a nossa casa de todos aqui precisa da ajuda de todos também, né? Naquilo que for necessário, né? E aí a gente pede essa contribuição para que vocês nos ajudem. Entre rosa preferida e rosa do impossível, né? São duas opções, você vota lá e nos ajuda a escolher o novo nome da loja. Mas corre que está acabando, hein? Corre que está acabando, e aí a gente tem que consolidar isso também, tá bom? Muito obrigado desde já a você que participou ativamente deste programa, né? Agradeço o carinho de todos, né? E lembrar que depois desse programa aqui tem o Terço da Misericórdia. Eu vou rezar a missa das 3 agora. Então, se você estiver passando aqui no santuário, né, venha participar da missa conosco. E pedir para que vocês continuem rezando pelo santuário, né? Sempre bom a gente pedir orações, né? Por mim, pelo Padre Rogério, para que a gente possa continuar trabalhando como trabalhadores incansáveis, mas a gente cansa, né? A gente é incansável em fazer o bem, mas a gente cansa também, né? Porque o corpo pede, às vezes, alguma coisinha, mas precisamos ser incansáveis no bem, tá? Então, rezem por nós, rezem pelo pessoal que trabalha aqui no santuário, é muito importante a oração de vocês, e a gente reza por vocês também toda a Santa Missa, tá? Então, agradecer mais uma vez, né?
Lembrar que nós ainda temos aquela rifa do porco, Matheus? Acho que ainda tem, né? A rifa do porco. Se você estiver passando aqui no santuário, né? Temos uma rifa do porco, né? De uma leitoa aqui, que dá até água na boca só de falar. É uma rifa em prol das obras de evangelização do santuário, né? E pela construção da Santa Clara, né? Que o padre já colocou aqui, né? Algumas coisas. E a Santa Clara passei lá agora com o padre, o negócio tá animado lá, né? Já estão subindo as paredes, já terminaram os banheiros, né? Tem algumas colunas que estão sendo enchidas ainda, falta o contrapiso, falta o telhado, instalação elétrica, mas já estamos em bom andamento, né? Se você quiser ajudar a gente nessa campanha também da Santa Clara, por meio desse QR Code igual, né? Porque é a mesma conta e tudo, por meio desse QR Code você consegue nos ajudar. Só que quando você faz por Pix, né? O valor é R$300, é uma cota única de ajuda, né? E aí, você, por favor, não deixe de mandar o seu comprovante aqui pro nosso WhatsApp, aqui do Centro de Informações, né? E colocar o nome, porque o seu nome também vai ser colocado numa lista, né? Numa lista, e vai ser colocado dentro de uma cápsula, e a gente vai enterrar essa cápsula onde vai ser o altar, né, da igreja lá de Santa Clara. Eu já ajudei, minha parte já fiz lá no ano passado, né? Agora eu estou fazendo outra parte agora, que foi a questão da Berlinda de Santa Rita também, que é outra campanha que a gente está fazendo para a Berlinda da Padroeira, né? Então, desde já agradecer a todos vocês que nos ajudam e que nos ajudarão, tá bom? Com essas campanhas, né? E eu vou dar a bênção final. Aí vocês ficam com o terço da misericórdia. Depois do terço eu vou rezar a missa aqui, né? E teremos a confissão logo após a Santa Missa, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, Pai dos monges, exemplo de justiça, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja no seu coração e que você tenha uma boa tarde e uma excelente quaresma. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa Igreja em Saída.